Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Simpósio Agro Sustentável. Espero que vocês tenham tido uma noite bem tranquila e tenham vindo bastante dispostos a um dia tão bom quanto o dia de ontem. A gente teve excelentes palestras, dois também excelentes minicursos. Então, hoje a coisa promete, viu? Então, na nossa programação de hoje, nós vamos iniciar com o Dr. Lohan Micol, que vai falar sobre pecuária sustentável na Amazônia, o PEXA, que é um programa de pecuária sustentável muito, mas muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles, tanto no Mato Grosso como no Pará, e posso assegurar para vocês que é uma experiência modelo e que está crescendo no Brasil e na Amazônia já é uma realidade. Na sequência, a gente vai ter a palestra do Dr. Breno Freitas, que vai falar sobre a polinização agrícola por insetos e a sustentabilidade da produção no Brasil. Breno, já tenho dito para vocês que é uma das maiores autoridades do mundo sobre abelha, viu? O cabra é muito bom, tem uma produção científica admirável. Então, quem tem alguma dúvida, procure saber quem é Breno Freitas, que vocês vão saber a qualidade do que ele traz. Em seguida, a doutora Gláucia Barreto, colega nossa do Departamento de Engenharia Agronômica aqui da Universidade Federal de Sergipe, que vem se destacando muito no trabalho com agroecologia, junto a produtores de agricultura familiar, dando assistência, acompanhando e vendo toda a produção da agroecologia no estado de Sergipe e no Brasil. Ela é uma pessoa que tem se destacado no cenário da agroecologia e vem falar sobre a agroecologia e a produção sustentável na agricultura. Isso para encerrar amanhã. No início da tarde, então, teremos o doutor Eduardo Matos, zootecnista, que vem falar sobre ovino-caprinocultura sustentável. Eduardo, além de ser um zootecnista muito experiente, é um ovino-caprinocultor e que tem também feito um trabalho em nível nacional, dando muita orientação e assistência técnica na questão da caprinocultura, ovino-caprinocultura sustentável. E, para encerrar, nós teremos, então, o mestrando Arnon Novaes, engenheiro agrônomo, que vai falar sobre o Business Model Canvas. O Business Model Canvas, a gente já comentou ontem na palestra do Rafael Medeiros, que é uma metodologia que você usa para criar um modelo de negócio. E claro que vocês não vão conseguir, num minicurso de 1 hora e pouco, já ter exatamente a informação de como criar um modelo de negócio. Mas vão ter as informações básicas, e a partir daí eu acho que vocês vão acabar se envolvendo em algum programa de empreendedorismo acadêmico sustentável, como é o programa de Empreenda Agro Sustentável. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos, então, iniciar agora com o Dr. Lohan Micol, a quem eu convido para dar início a nosso dia de hoje do programa do Simpósio Agro Sustentável. Seja bem-vindo, doutor Lohan, e desde já muito obrigado por aceitar contribuir com o nosso evento. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Está tudo certo, né? Então, quero agradecer, Sandro, pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui na Amazônia com esse público seleto de vários lugares do Brasil. É um prazer poder conversar com vocês. Eu vou falar a respeito do nosso trabalho com pecuária na Amazônia, explicar para vocês, assim, primeiro, qual que é a nossa motivação a fazer esse trabalho. Nossa intenção em criar uma empresa de pecuária sustentável na Amazônia é de buscar uma forma prática, efetiva, de enfrentar a questão do desmatamento. Porque eu venho de muito tempo de trabalho na área ambiental na Amazônia, trabalhando com questões de monitoramento, questões políticas públicas de enfrentamento, né, a questão do desmatamento. Mas, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que era essencial a transformação das práticas da pecuária para modificar toda essa dinâmica de uso da terra na Amazônia de forma
permanente, né? E não apenas através de ações de controle por parte do governo. Então, nós, assim, vemos a questão do desmatamento acontecendo, mas principalmente nós nos projetamos no futuro, sabendo que a demanda por carne no mundo não está diminuindo, está numa tendência de aumento muito significativo, especialmente nos países da Ásia. Então, que esse aumento não tem muito lugar no mundo para fornecer, né, volumes, né, que esses países estão começando e aumentando o seu consumo, que basicamente essa produção ela iria vir da América do Sul, que na América do Sul, onde tem maior potencial para esse fornecimento é no Brasil, e no Brasil tem um deslocamento da produção pecuária para a região amazônica, já acontecendo há algumas décadas. Ou seja, atender o mercado chinês vai se fazer a partir de um aumento da produção na Amazônia. Como que a gente pode fazer isso sem devastar o nosso bioma? É isso que é a grande motivação desse nosso trabalho, porque nós criamos a PEXA em 2015, já a partir de um trabalho que vinha sendo feito através de um instituto chamado ICV, Instituto Centro de Vida, aqui em Mato Grosso, desde 2010 com a pecuária. Então, eu vou dar seguimento à apresentação. Primeiro, falar, assim, localizar vocês, né? Nós estamos aqui na região norte do estado de Mato Grosso, praticamente na divisa, próximo da divisa com o estado do Pará. A região sul do bioma Amazônia, né? Mas já com todas as características do bioma amazônico, característica florestal, né? E é uma região que é extremamente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista climático, de solo, ela é extremamente propícia para a pecuária. Há anos já que nós sabemos que é uma das regiões onde a pecuária dá o melhor potencial de retorno. Então, não adianta achar que a pecuária vai embora desse lugar, assim como do leste do Pará, do sul do Pará, toda essa região nossa da Amazônia Meridional, ela tem a pecuária como um elemento que é principal na sua economia e já como uso da terra. Então, como que a gente pode fazer isso de forma sustentável? Aqui um pouco mais de informações a respeito das tendências de desmatamento. Imagino que isso é de conhecimento geral, né, que o desmatamento na Amazônia teve uma redução entre 2005 e 2012, principalmente por efeito de políticas públicas e também de engajamento do setor privado, né, principalmente dos frigoríficos, no monitoramento da cadeia de suprimentos, mas que desde 2012 a tendência é de voltar ao aumento e que a gente sabe que praticamente todas as áreas que são desmatadas na Amazônia hoje elas são convertidas para pastagem e se tornam então áreas de produção de pecuária. Agora a gente precisa entender um pouco mais precisamente isso como dinâmicas de uso da terra. Até meados, né, dos anos 2010, ou seja, 2015 mais ou menos, 2012, nós tivemos uma tendência de aumento da área de pecuária junto com o aumento da área de agricultura. Então, a área de agricultura aumentando muito rapidamente, mas a área de pecuária continuando aumentando também. Essa tendência ela está mudando. Hoje em dia, a área de pecuária tem uma tendência em diminuir, mas a área de soja, de agricultura, continua a sua expansão muito rápida, no ritmo aí de mais ou menos, né, só no estado de Mato Grosso, 500 mil de hectares
de hectares por ano, que é uma área gigantesca, né? E a redução da área de pecuária total, ela não se dá na velocidade suficiente para poder evitar o desmatamento. Então, é isso que está acontecendo, uma transição de muitas áreas de pecuária para a soja, e, ao mesmo tempo, a pecuária continua avançando para as regiões mais ao norte, mais ao noroeste do estado de Mato Grosso, e a gente vê uma dinâmica similar no estado do Pará. Enquanto a área de pecuária está encolhendo, está reduzindo ano após ano, a demanda está aumentando. Então, para essa equação poder funcionar, é necessário que a produtividade da pecuária aumente, né? E a produtividade da pecuária ela precisaria aumentar, praticamente dobrar em 15 anos agora, aliás, em 10 anos, para poder atender essa demanda de aumento de produção sem desmatamento. E a tendência de aumento da produtividade ela não está nesse ritmo de dobrar, ela está muito mais devagar. Então, como que a gente pode aumentar mudar, né, essa dinâmica para poder evitar o desmatamento em grande escala? Isso é a grande questão estratégica em termos de uso da terra que se coloca para a pecuária. E não é fácil aumentar essa produtividade no contexto que tem a pecuária na Amazônia. Qual que é? Em muitas áreas que foi feita uma pecuária usando pouca tecnologia, baixo investimento, manejo muito rudimentar, e nos solos da Amazônia que tem uma camada de fertilidade, mas embaixo eles são pobres, nós temos um processo de degradação das pastagens que chega em muitos lugares em estado crítico, situação crítica, como a gente vê nessa foto. Isso não é uma exceção, é uma realidade em todas as fazendas da região sul de Mato Grosso, leste do Pará, Rondônia, Acre. Nós temos situação de degradação de pastagem avançada e de grande escala. Então, nós temos uma pecuária que é de baixa produtividade por conta disso, por conta das práticas que são utilizadas, mas que não é tão fácil de modificar essa realidade, porque para transformar isso de volta numa pecuária produtiva, demanda muito investimento, demanda tecnologia, que muitas vezes os produtores não têm, né? Não têm acesso a recursos financeiros, não têm acesso ao conhecimento necessário para operar um sistema intensificado e não tem segurança para tentar se aventurar em fazer investimentos que eles não sabem se depois eles vão poder pagar ou não. Então, muitos produtores estão empacados, né, num círculo vicioso, né, de baixo investimento, degradação, baixo desempenho, e não enxergam saída. Mas a saída ela existe, né? É possível pegar uma fazenda nessa situação, reformar toda ela, transformar as pastagens, recuperar o solo, recuperar também a degradação ambiental. Então, é esse trabalho que nós fazemos, esse que nós chamamos de intensificação sustentável, utilizando conjunto de boas práticas agropecuárias e tem um conhecimento que está disponível na Embrapa, em muitas que já estão implantando isso. Então, muitos produtores não tenham acesso a esse conhecimento, não dominam as técnicas, mas são coisas simples, que são relativamente fáceis de serem implementadas, uma vez que se tenha a capacidade e o direcionamento para isso. Então, basicamente, se trata de reformar as pastagens degradadas, implantar um novo sistema de produção com uma infraestrutura adequada, eu vou mostrar um pouco como isso funciona, e adotando padrões de boas práticas e sustentáveis em diversos aspectos, também vou exemplificar. Qual
qual que é o impacto disso? Qual que é o resultado que a gente chega fazendo esse novo sistema? Vocês veem assim, passando de uma situação o antes e o depois, né? A gente vê algumas diferenças. Pastagem que não tinha, agora nós temos uma oferta de forragem grande. Infraestrutura que estava decadente, agora nós temos um sistema organizado em pastagens, piquetes, área que a gente chama área de lazer para os animais, toda uma infraestrutura para dessedentação dos animais e também para suplementação alimentar, que permite, então, chegar nesse resultado. A gente, aonde se precisava no sistema tradicional e em pastagem degradada de mais de 10 hectares para produzir 1 tonelada de carne no ano, nós precisamos de 1 hectare no nosso sistema e mais 1 hectare para a produção de grãos, mas que isso já está mudando rapidamente porque nós já não estamos utilizando como insumo para nutrição animal o milho, e sim nós estamos utilizando um subproduto, né, da produção de etanol a partir de milho, que chama DDG. Então já não estamos provocando também, demandando uma área diretamente para a produção de grãos, e sim utilizando um produto, um resíduo, né, de um processo industrial, minimizando então mais ainda esse efeito em termos de uso da terra. Então, de mais de 10 hectares para produzir 1 tonelada de carne, nós passamos para 1. E tem um efeito também muito significativo em termos de emissões de gases de efeito estufa na produção de pecuária. No sistema convencional, com a degradação das pastagens, tem emissões entre 40, 50, 60 toneladas de carbono, de CO2, né, por tonelada de carne produzida. Com o nosso sistema, nós reduzimos para menos de 10. Né? O solo, em vez de perder micro-organismos, se degradar com o passar do tempo, ele passa a sequestrar de volta e acumular carbono, matéria orgânica no solo. Os animais ganham muita eficiência, gastam muito menos, né, emitem muito menos metano e outros, principalmente metano, e assim nós reduzimos muito fortemente a pegada em termos de carbono nesse sistema. Mas tem, além desses efeitos, que isso já seria absolutamente suficiente para justificar o tipo de intervenção que nós fazemos, mas tem também benefícios adicionais, um que é a conservação florestal em escala. Nós, ao fazer essa produção, nós focamos no ciclo, na parte do ciclo de pecuária que chama recria e engorda. Então, toda a parte que é a cria, que é a produção dos bezerros, nós, até o momento, não fazemos. Nós compramos os bezerros no mercado local. Então, o que nós fazemos? Nós garantimos que todos os bezerros que nós compramos vêm de áreas sem desmatamento posterior a 2008. E essa área de fornecimento de bezerros, ela é muito maior do que a área que nós temos sob gestão direta. Então, amplia em 10 vezes o controle, a garantia de desmatamento zero que tem nessa nossa produção. Outro aspecto também fundamental é a reabilitação do ecossistema. Além das áreas diretamente de intervenção nas pastagens, também nós fazemos a recuperação das áreas de preservação permanente que foram degradadas, o ajuste eventualmente de reserva legal, ou seja, quando a gente recupera as APPs, a gente amplia essas faixas e dessa forma aumenta também a área de reserva dessas fazendas. E também é uma atividade que gera desenvolvimento local. Para cada um real que é investido, tem uma geração de renda de cerca de R$ 10 na economia local. Então, uma pecuária mais intensificada
mais produtiva é uma transformação na economia local, né? E conhecendo a situação ainda precária em muitas áreas rurais na Amazônia, é com certeza também uma contribuição importante que se dá com a adoção desse sistema. Então, isso é em grandes linhas, né, o contexto e a possibilidade de transformação que ocorre com a implantação do sistema. O Dr. Sandro falou para vocês, ele esteve visitando as fazendas e ele pôde ver isso acontecendo na prática. Agora eu vou contar um pouco para vocês como que isso funciona como negócio, né? Porque eu entendo que tem um interesse não só em termos de sistema, de forma de produção, mas também como que a gente faz isso como empreendimento, como isso acontece, né? Então, nós, como eu estive falando, nós reformamos essas fazendas degradadas para torná-las produtivas e rentáveis, garantindo uma produção sustentável. A gente faz isso através de parcerias. Nós não compramos áreas de terra, isso demandaria uma mobilização de capital enorme. Então, em vez de comprar a terra, nós fazemos uma parceria de longo prazo com o proprietário rural, o produtor. Para ele, nós pegamos a sua fazenda, nós vamos fazer todo o investimento na reforma, na implantação do novo sistema, e nós vamos tocar a operação dela durante um período de alguns anos, para a gente poder recuperar nosso investimento e quando terminar esse período, a gente poder devolver a fazenda. Durante esse período, o proprietário recebe uma participação nos frutos, participação na receita da produção, que cobre a renda que ele tinha, a cooperação anterior, e no final, então, ele vai receber a fazenda de volta com todos os investimentos feitos, com o sistema de produção completamente transformado, a equipe formada. Esse período de parceria ele é longo, porque a gente precisa recuperar o investimento ao longo de alguns anos. Então, tipicamente 6, 7, 8 anos, né, que dura essa parceria. Então, quando a gente assume essa fazenda, a primeira coisa que a gente faz é a reforma da pastagem, um processo rápido, em apenas 6 meses, né, feito primeiro o preparo do solo, depois a aplicação de fertilizantes, calcário, depois a implantação, o capim implantado, enfim, em menos de 6 meses, aquilo que era um deserto praticamente, ervas daninhas, etc., se transforma no oceano de capim. E aí, em paralelo com esse trabalho na reforma da pastagem, nós fazemos a implantação da infraestrutura. Toda uma rede para abastecimento de água, os animais não vão mais beber água nos rios, degradando as nascentes, as margens de rios, eles recebem água nas áreas que são próprias para isso, infraestrutura de coxos para poder fazer a suplementação alimentar, cercas e porteiras para poder fazer um sistema que a gente chama de rotacionado, que é o que permite o melhor manejo da pastagem, o melhor aproveitamento das pastagens, currais, galpões, estradas, enfim. São investimentos altos. A gente fala aqui de colocar praticamente R$ 5.000 por hectare em investimentos entre reforma de pastagem e infraestrutura. Então, numa fazenda de 1.000 hectares de pastagem, a gente vai ter que investir R$ 5 milhões. São montantes bem altos e que depois se somam ao montante que a gente precisa colocar para rodar uma operação de pecuária. E tem também uma outra intervenção que é a restauração de florestas. A gente isola as áreas de proteção e aonde é necessário, onde a gente vê que não tem um potencial para regeneração natural, a gente faz plantio ou de mudas ou de sementes
dependendo do contexto de cada uma das áreas da avaliação que é feita, a técnica, para poder fazer essa recuperação. Um pouco assim de nossa história, nós começamos como uma iniciativa inicialmente sem fins lucrativos, né, através do instituto que eu estava comentando com vocês. Isso foi muito importante para nós, essa fase de ter um piloto, né, entre 2011 e 2015, 2011 e 2014, um piloto financiado através de doações, porque é muito difícil se lançar no empreendimento sem ter antes as provas, né, de que isso vai funcionar. Então, nós na época do piloto nós não tínhamos ideia ainda de criar a empresa, mas nós sabíamos que era necessário ter uma comprovação através de um piloto para o mercado poder assumir e dar sequência depois da escala comercial a essas ideias. Nós criamos essa empresa em 2015, a partir do sucesso da fase do piloto, com o investimento de um fundo de investimento europeu, que colocou 14 milhões de euros, aliás, colocou 13 milhões de euros na empresa ao longo de 2 anos. E a partir disso, então, nós começamos a assinar contratos com as fazendas e, enfim, deu sequência ao empreendimento. Então, nós temos hoje uma estrutura bem grande até, né? Em escala de Amazônia, a gente tem praticamente 10 mil hectares de pastagem. É pouco com relação à Amazônia, mas com isso, fazendo uma produção de mais de 30 mil cabeças de gado por ano, nós já somos considerados um dos grandes produtores aqui de Mato Grosso. Então, fazer uma produção intensificada permite aumentar rapidamente a escala da produção. Nós somos um dos parceiros da McDonald's, único empreendimento na Amazônia habilitado para fornecer para McDonald's, por conta de todo o nosso sistema de controle de sustentabilidade. Ganhamos alguns prêmios, temos uma certificação como empresa B, né? Então, são algumas comprovações de que o modelo gera realmente os impactos positivos que a gente apresenta. E esse é aonde nós apresentamos, né, nossa história, o piloto de 400 hectares inicialmente, depois a situação atual com 9.200, praticamente 10 mil hectares de pastagem, e os planos futuros. O que é importante, que eu quero compartilhar um pouco com vocês de experiência, né, de vivência nossa, é que na prática do empreendedorismo, essa escala, assim, onde tudo acontece de forma suave, maravilhosa, a gente começa pequeno, vai crescendo, replica, etc. Na verdade, ela é muito mais parecida com o que a gente chama de curva em J. Então, no início, a gente começa achando que vai dar tudo certo, maravilhoso, a gente recebe investimento, começa o trabalho. Daqui a um tempo, e foi isso que aconteceu conosco, surgem dificuldades, surgem desafios, a gente gasta mais do que tinha previsto, nós tivemos uma situação de mercado desfavorável durante 4 anos. O preço da arroba de boi despencou. A partir do dia que nós criamos a empresa, que foi em 2015, até 2019, teve ano após ano uma redução do preço da arroba, afetando o nosso negócio diretamente. Enfim, até estruturar e chegar num ponto de poder dizer, ufa, nós passamos aquele vale da morte, que é chamado empreendedorismo, aquela fase aí que não sabe o dia de amanhã se vai conseguir sobreviver com o empreendimento, para chegar numa estabilização e aí poder dizer, nós temos realmente um modelo que funciona não só tecnicamente, mas também como negócio, e agora nós estamos prontos para poder receber investimentos, para poder crescer, dar escala a esse trabalho. Então, é o momento em que nós estamos hoje,
já tendo passado aquelas dificuldades, agora nós estamos no momento de poder nos preparando para receber esses novos investimentos. Então, meus amigos, basicamente essa informação que eu queria mostrar, e eu quero agora, rapidamente, passar umas ilustrações. Então, eu vou interromper a apresentação e agora apresentar um outro. Vou mostrar rapidamente. Não, um instante. Algumas fotos para vocês. Aqui. Só confirmar, vocês estão vendo a foto aí? Então, aqui é a área que a gente chama de área de lazer do módulo de produção. As fazendas que a gente assume, elas divide elas em módulos de produção e cada módulo ele tem essa área central, onde tem o fornecimento de água, os coxos para distribuição de suplemento alimentar, tem o coxo coberto para suplemento alimentar durante a época da chuva e o descoberto na época da seca. E em volta são os piquetes, né, as pastagens, as divisões de pastagens onde o gado fica. Então, o gado fica numa divisão durante alguns dias, até o capim chegar na altura mais ou menos do joelho. Quando chega na altura do joelho, o gado é transferido já para o próximo piquete, onde ele vai encontrar o capim na altura ali mais ou menos de 1 metro, só as folhas, a melhor parte do capim, onde ele vai consumir durante alguns dias, terminando, chegando à altura do joelho, e vai rotacionar para o próximo piquete. E assim, a gente tem as áreas sendo preservadas daqueles fatores de degradação, né? Elas ficam a maior parte do tempo em repouso, recuperando e o capim crescendo, e durante apenas alguns dias ali o consumo feito pelos animais. Então isso permite aumentar a lotação, né, a quantidade de animais por hectare de uma cabeça para 3, 4, 5 cabeças por hectare em média, além do que acelera muito o processo de produção. Uma outra imagem aqui a gente vê também nessa imagem do lado esquerdo aqui as casinhas, que é um outro área de lazer de um módulo de produção. Do lado esquerdo da foto é um módulo de produção. A gente vê também a reserva de floresta e diretamente em frente aqui nós vemos essa represa, esse rio, com na margem uma área de floresta que foi restaurada. Então, nós recuperamos, replantamos essa floresta e rapidamente, em 2 ou 3 anos, ela vai crescendo e vai ganhando diversidade, se tornando um corredor para as espécies de fauna e uma garantia, isso que a gente chama de recompor o ecossistema, né? A gente reconecta o que restou de florestas para garantir que ele funciona como um ecossistema e também garante a integridade dos recursos hídricos. Isso é um coxo para dessedentação animal, então para distribuição de água, que é feito com um material de borracha que é utilizado na mineração. Então, o resíduo da mineração, né, uma esteira para mineração, quando fica usado, nós compramos esse material e utilizamos ele para construir esse coxo. Ele tem durabilidade praticamente indeterminada, muito maior do que se compra os bebedouros de metal, de zinco, disso, daquilo. A gente tentou várias possibilidades. Esse aqui é praticamente indestrutível e ele é extremamente barato. Então, são soluções que a gente está vendo todas as fazendas ao redor
já adotando essas soluções que nós desenvolvemos. Aqui é quando os boizinhos pausam para tirar foto, eles ficam bem quietinhos. E então esse nosso sistema de produção permite ter animais também mansos, né, que estão bem nutridos, bem com saúde. Qualquer um que trabalha com pecuária vê uma foto dessa e fala, nossa, que rebanho lindo. Isso é um tanque, né, para armazenamento de água, que é feito em cada fazenda, no ponto mais alto, onde nós então tem uma captação de água em um ponto da fazenda e essa água é bombeada para esse reservatório e a partir desse reservatório tem uma rede de distribuição por toda a fazenda através de gravidade, né, de rede de canos para distribuição em todos os módulos de produção da fazenda. Então uma piscina, não é para nadar, mas é do reservatório. Aqui tem reserva para alguns dias de consumo de água, caso aconteça algum problema no sistema, no abastecimento. Os animais consomem um volume grande de suplemento, né? Hoje, como eu falei para vocês, é feito principalmente com DDG, né? Esse resíduo da produção de etanol de milho. E atualmente os animais, na média da fase de recria na fazenda, recebem 1,8 kg por cabeça por dia. Imaginam nós temos hoje umas 30 mil cabeças, então dá um tanto de toneladas, né? Mais de 50 toneladas aí por dia distribuindo. Então nós não fazemos isso através de saco e tal, é feito por trator e esse vagão de abastecimento. E isso é para dizer para vocês que os nossos funcionários usam EPI. Os EPIs na pecuária principal é o chapéu, o filtro solar, as botinas e com certeza esse não dá para ver na foto, mas está usando a máscara. Brincando um pouco, mas é muito importante os aspectos também trabalhistas. Nós temos auditoria independente, olha muito a todos os aspectos ambientais, uma auditoria socioambiental, digamos, mas olha também com muita atenção todos os aspectos trabalhistas, tem uma quantidade de normas, né, para garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores, o bem-estar animal, que a gente tem que estar observando também na pecuária sustentável. E nós estamos na Amazônia, isso é o rio Telespires, e quando a gente, enfim, vê a floresta sendo preservada, o ecossistema funcionando, a fauna, a flora vibrante, é o que nos satisfaz, o que move o nosso trabalho. Então, estou aqui disponível para receber algumas perguntas e a gente continua interagindo. Doutor Sandro. Opa! Cheguei. Beleza? Vou mudar aqui a posição do vídeo. Ok, então, Lohan, nós temos várias perguntas aqui, né? Eu vou te passar
já de pronto. A primeira pergunta vem de Viviane Dalbon. Está escutando? Perfeito, Lohan? Viviane Dalbon, ela pergunta, é uma pergunta bem genérica, pequenos pecuaristas que não têm assistência técnica da Emater ou outros ATEs, como a maioria dos municípios, como podem ser competitivos, como podem receber assistência para um programa tipo PEX? Existe alguma coisa nesse sentido? A pequena produção é difícil de ser competitiva na pecuária de corte. É possível, mas demanda bastante investimento e não é muito fácil para o pequeno produtor individual, ao longo do tempo, ser competitivo. Nós mesmos fizemos parcerias com fazendas menores e fazendas maiores. Menores, que eu digo, é uma fazenda com 500 hectares de pastagem, que já não é uma fazenda pequena, já é uma fazenda média. E parceria também com fazenda de 4.000 hectares. E é muito mais fácil trabalhar com uma fazenda de 4.000 hectares do que com 8 fazendas de 500 hectares. Então, eu não sei, assim, eu acho que ao longo do tempo, eu não sei como que vai ficar as pequenas propriedades em termos de produção pecuária. Não sei se isso é que é o futuro das pequenas propriedades, se vai ter algum tipo de consolidação, mas eu sei que para nós, o nosso modelo, nós não trabalhamos diretamente com pequenos produtores. Eu sei que existem algumas iniciativas também de pecuária sustentável que são direcionadas aos pequenos produtores em outras regiões. Seja uma iniciativa dessa no sul do Amazonas, que trabalha mais especificamente com pequenos produtores de pecuária de corte e de leite também. Também implantando um sistema, e esse é através de assistência técnica, implantando um sistema mais intensificado e que melhora muito a situação dessas propriedades. Mas dentro do contexto nosso, de Mato Grosso, pensando em atender essa demanda por commodities, mercado de exportação, enfim, o nosso foco foi mais em escala de produção, e aí isso é difícil de fazer com pequena propriedade. A gente busca mais propriedades maiores. Então talvez uma possibilidade de um programa como esse com pequenos, mais para pecuária de leite. É possível também. Aí para pecuária de leite tem que ter um enfoque grande também em questões de genética de rebanho, que existem também soluções, né? Então, se lembra que a gente tem também um laboratório para inseminação in vitro, né? Que permite modificar um rebanho leiteiro muito rapidamente. Isso é bem útil para pecuária leiteira. Mas existem opções, eu só não é o foco do nosso trabalho, então não posso falar muito a respeito disso. Ok. Juan Molina pergunta, como desenvolver a integração lavoura-pecuária-floresta para pequenos produtores pecuários e serem sustentáveis? É um pouco integração lavoura-pecuária-floresta. O PEX é isso, né? Eu até nem não falei muito a respeito disso. Para iniciar, nós começamos com o foco principal no componente pecuário. Mas entre as 6 fazendas onde nós trabalhamos hoje, uma delas já tem a integração lavoura-pecuária, onde uma parte da área é utilizada para lavoura durante a época da chuva, e quando chega antes da época da seca, é plantado o capim, então ele serve de pulmão, reserva de capim para a época da seca. É o melhor sistema que tem, sem dúvida. Então, quando nós formos ampliar e trabalhar em novas fazendas, nós vamos utilizar a integração lavoura-pecuária, né? Isso é certeza. Já tem assim garantia de que é o melhor sistema. A inclusão do componente florestal
que é um pouco mais complexa, né? A gente teve experiência, até na época do piloto com a ONG, que não foi muito exitosa, de tentar fazer as fileiras no meio das passagens, ou mesmo nas cercas, nas divisões. Então, nós estamos estudando agora como a gente vai fazer no futuro a inclusão do componente florestal, mas ele é fundamental para dar sombra para o gado e também para aumentar o sequestro de carbono do sistema. Com determinada quantidade do componente florestal, a gente consegue fazer uma pecuária neutra em carbono, zero emissões, né, no balanço. Então, isso pode ser feito tanto através de linhas no meio do capim, como também de ilhas de floresta em determinados lugares da propriedade. O que é certo é que com um sistema de produção onde a gente usa 10 vezes menos espaço para a produção de pecuária, sobra muito espaço para poder fazer o componente florestal. Então, Lohan, aproveitando a deixa aí que você falou da questão da floresta, bom, o PEX é zero desmatamento, isso é fato. Mas tem também a questão da recuperação da floresta, que passa por um processo também de degradação. E o PEX trabalha nessa linha também, não é isso? Sim. Então, quando a gente assume uma fazenda, a primeira coisa que a gente faz é separa as áreas que são para conservação, recuperação, as áreas ambientais, digamos assim, e a área que vai ser utilizada para a produção. A gente, geralmente, as fazendas utilizaram praticamente tudo para a produção, né? A margem de rios desmatadas, os próprios nascentes utilizadas para descendentação dos animais. Então, a gente isola áreas grandes e começa o processo de recuperação. Tem áreas que têm um potencial para regeneração natural e outras áreas que já não têm, porque o nível de degradação, o banco de semente não é próximo o suficiente. Então, nessas áreas é necessário fazer o plantio. Então, isso é um dos investimentos que é feito, a gente assume a fazenda, e que, olha, com a pecuária tradicional, de baixa intensidade, é muito difícil gerar recursos suficientes para poder financiar a recuperação florestal. Mas quando a gente faz todo um programa de recuperação da fazenda, você vai ver que o componente florestal ele é barato com relação ao investimento total. Então, num sistema intensificado, é possível absorver, né, os custos da gestão ambiental da fazenda de forma bem tranquila. Maravilha. Tem outra pergunta. Você comentou sobre o PEX ser considerado uma empresa B Corp. Explica um pouquinho mais sobre os critérios que levam o PEX a ser considerado essa empresa B Corp. A certificação como empresa B, ela tem 130 critérios. Abrange todos os aspectos de gestão da empresa, a governança corporativa, se a gente tem transparência, como que a gente tem os processos de decisão, abrange aspectos trabalhistas, se a gente faz além do mínimo, né, do legal, o que a gente faz além, o que a gente garante em termos, né, de oportunidades para os trabalhadores, as relações nossas com a comunidade, mas principalmente, no nosso caso, é um modelo de impacto positivo, ou seja, o negócio tem como propósito gerar uma transformação positiva em termos de redução dos impactos daquela atividade. Então, comprovando isso, é o principal fator que nos leva a poder ter essa certificação. Maravilha. Antônio Alberto Rocha Oliveira, ele pergunta, foi possível estimar a redução das emissões de CO2? Sim, eu mostrei um gráfico sobre isso, né, passando as emissões de mais de 40, 45 toneladas por tonelada de carne produzida para menos de 10. No caso, é um monitoramento que é feito de forma independente, né, por um instituto chamado Imaflora, e que daí é colocado dentro de uma plataforma que nós temos de
monitoramento de sustentabilidade. Então, todos os aspectos de sustentabilidade do nosso trabalho, eles são monitorados através de uma auditoria anual, que inclui esse cálculo de carbono. O próximo passo para nós é de gerar créditos de carbono por essas reduções. Nós estamos trabalhando exatamente nisso, né, para a gente poder quantificar e obter uma certificação dessas reduções de emissões e até poder obter uma compensação financeira por isso. Maravilha. Antônio Alberto ainda continua fazendo outra pergunta. Ele diz: o relatório do PEXA de 2016, pessoal fez o dever de casa, viu? Opa! Viu, Lohan? O relatório do PEXA de 2016 menciona a redução das emissões de gás de efeito estufa, estimados com base meu Deus. Enfim, no protocolo GHC. O PEXA dispõe desses dados dos últimos 4 anos? Sim, boa pergunta. Então, esses dados eles estão sendo colocados nessa plataforma que eu mencionei. Ela não é ainda uma informação pública. Nós estamos terminando de montar, né? Isso é uma parceria com o Imaflora e com a Rede de Agricultura Sustentável, a RAS, desenvolvendo um piloto para monitoramento de sustentabilidade da pecuária. Então, uma vez que essa plataforma estiver pronta realmente para ser mostrada ao público, aí a gente vai, né, filtrar determinadas informações que vão poder ser disponibilizadas. Por enquanto, está restrito ainda ao uso interno para os nossos acionistas, investidores, clientes que precisam acessar essa informação. Lohan, essa é uma pergunta minha. O que vem pela frente? Quais são os projetos do PEXA em termos de ampliação desse trabalho de vocês, que é tão eficiente e importante para a sustentabilidade da pecuária na Amazônia? Eu acho que como modelo para o Brasil, sem dúvida. Sandro, a gente está vendo acontecendo uma replicação de alguns aspectos ou até de novas iniciativas, copiando e tentando fazer um pouco diferente, tentando fazer melhor, talvez. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, que nem depende de nós, porque a gente conseguindo, né, fazer esse sistema dando certo, outros já vão, né, replicar, melhorar, ampliar. Nós mesmos, o próximo passo para nós é ampliar em algumas novas fazendas, na região nossa ainda, de alta floresta, para a gente poder consolidar realmente uma operação de larga escala nessa região. Uma vez que a gente tiver feito isso vai demandar ainda alguns anos, são processos longos, tem investimentos pesados. Quando a gente tiver feito isso, aí nós vamos estudar a possibilidade de fazer uma nova PEXA em alguma outra região, seja de Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará. Mas acredito que até lá tem várias iniciativas também que vão surgir em paralelo, buscando fazer também intensificação sustentável de pecuária, porque o caminho é esse, né? Então, nós só estamos, talvez, puxando um pouco mais à frente, né, mostrando um caminho, mas a gente acredita que o caminho vai ser esse e muitos vão estar fazendo. Ok, foi excelente, viu, Lohan? Muito obrigado aí pela sua participação. Eu acho que essa moçada teve a oportunidade, que não acontece todo dia, de ter o testemunho de uma ação real, de uma ação concreta, que vem sendo trabalhada há quantos anos já, Lohan? O piloto começou em 2010, né, 2011. Olha Estamos só. aí mais de 10 anos trabalhando. Temos 10 anos aí, ou seja, tem resultado concreto. Muito obrigado aí pela sua participação. Foi muito elucidativa e eu acho que, com certeza, estimulante para essa moçada começar a buscar mais informações sobre sustentabilidade na pecuária. Eu deixo à vontade aí para você colocar suas últimas palavras aqui para a gente encerrar essa primeira palestra do dia.
Então, Sandro, muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado a todos. Espero que tenha sido útil e inspirador, né? Eu acho que empreender nessa área do agro é necessário, tem muitas oportunidades. A gente vê, por exemplo, situação de fazendas degradadas, situação de desmatamento, a gente pode olhar como problema, e é um problema. Mas a gente também pode olhar como oportunidade para a gente fazer alguma coisa diferente. Espero que vários aí de vocês possam também se tornar empreendedores de sustentabilidade nas suas regiões. E boa Muito sorte obrigado. e felicidade a todos. Muito obrigado. E, pessoal, só avisando que na sequência a gente vem com o Dr. Breno Freitas em 5, no máximo 10 minutos, que é o tempo de ajuste aí da questão operacional. Voltamos já já.